Bom, então agora a gente vai ver aqui. Nós tínhamos acabado de terminar o artigo 1, né? Que é questão 12, como conhecemos Deus em três artigos. E agora nós vamos para o artigo 2. Artigo 2, a essência de Deus é vista pelo intelecto criado mediante alguma semelhança? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a essência de Deus é vista pelo intelecto criado mediante alguma semelhança. Então, significa que Tomás de Aquino vai defender uma posição de que não é possível tal coisa, né? Que não vai acontecer. O que não vai acontecer? A, a gente não vê por semelhança, né? O que? Deus, a essência de Deus. Né? Então ele vai defender o contrário, né? Com efeito. Lemos a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, da versão do São Jerônimo. Portanto, a Vulgata. Sabemos que quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele e veremos tal como ele é. É um argumento teológico, né? De autoridade. Porque se fosse filosófico, não poderíamos fazer uma afirmação dessa, sem pelo menos justificar alguma coisa aqui que fosse cabível dentro da razão natural de algo que a gente já tenha visto. Ok? Então aqui. Além disso, Agostinho, no capítulo 9 da Trindade, diz o seguinte: quando conhecemos a Deus, forma-se em nós certa semelhança de Deus. É a tal do argumento da adequácio. Adequação a partir da capacidade cogitativa nossa, a partir de uma imagem criada, distinguida a partir da realidade objetiva projetada pela nossa capacidade cogitativa e imaginativa, você cria uma imagem abstrata. E essa imagem é reproduzida pelas nossas capacidades. Que capacidades? Aquelas da alma, racional. Quando conhecemos a Deus, veja, quando conhecemos a Deus, quem diz que a gente conhece a Deus? Isso não é filosofia. Isso aqui é, de novo, continua sendo teologia. Quando conhecemos a Deus, forma-se em nós certa semelhança de Deus. Quando conhecemos a Deus, se for o Deus dos filósofos, dentro da teologia natural, e dentro da teologia natural, esse Deus seria mais aquele primeiro motor de Aristóteles, que move todas as coisas, não é movido por nada. A causa eficiente de todas as coisas, ou seja, aquele que causa e leva até o efeito máximo, né? A perfeição máxima do bem. Então aí estaria dentro daquilo que... Uma das possibilidades da teologia natural. Forma-se em nós certa semelhança de Deus. Por quê? Não sei por que certa semelhança de Deus seria formada aqui, porque teria que se defender muitas faculdades da alma para se chegar a algo assim. Mas isso foi defendendo a questão anterior, onde Tomás diz que é possível sim que esse conhecimento chegue até nós e seja possível a visão da essência de Deus a partir da própria essência de Deus, porque Deus quis assim ao criar a alma humana. Novamente, isso não é um argumento filosófico, isso é um argumento teológico, né? Por quê? Porque ele tende para a revelação, uma vez que fala assim, porque Deus criou a alma assim, porque Deus poderia não ter criado nada. Deus da filosofia pode não criar nada. Agora, Deus da teologia revelada cristã cria. Certo? Por quê? Então Deus não é todo Deus que eu conheço, não é o Deus criador? Não é, né? Como assim? Todo Deus que eu conheço é Deus criador. Tá, então você só teve contato com o Deus criador. Mas existem outros tipos de noção divina, de outros tipos de noção de Deus que são distintos, né? Particularmente da filosofia grega. Depois nós temos outras filosofias, né? Ou teologias naturais do mundo, né? Que tratam de maneira diferente. 3. Ademais, o intelecto em ato é o inteligível em ato. Opa, agora começa a entrar num argumento filosófico, olha só. O intelecto em ato é o inteligível em ato. Ora, o intelecto é a capacidade que nós temos de reunir informações. O inteligível é a ação que esse intelecto... inteligível é a ação que esse intelecto exerce sobre um objeto conhecido por nós. Certo? Então... Em ato. O que quer dizer em ato? Na ação, no presente. Como o sentido em ato é o sensível em ato. Aquilo que se sente em ato, o sentido, na ação, aquilo que acontece no agora, é o sensível, porque tem um objeto que é sentido, em ato, acontecendo agora. Ora, isso não acontece a não ser que o sentido seja informado pela semelhança da coisa sensível. E o intelecto pela semelhança da coisa conhecida.
Então, veja, a coisa sensível, a coisa conhecida é o objeto, que eu disse para vocês agora há pouco, tá bom? Então, a coisa sensível, a coisa conhecida é o objeto. Então, vamos reler. Ora, não acontece a não ser que o sentido seja formado pela semelhança do objeto, da sua natureza, que é a sensível. E o intelecto pela semelhança do objeto, da sua natureza, que é um objeto epistemológico, um objeto conhecido. Aí, continuando. Logo, se Deus é visto em ato pelo intelecto criado, há de ser por meio de certa semelhança. Certo? Então, quer dizer, em Deus existem características que podem ser conhecidas pelo nosso intelecto, tal como nós conhecemos qualquer objeto que seja da mesma natureza do cognoscível, do conhecível. Beleza? Tá. Em sentido contrário. Em sentido contrário. Quando o apóstolo, e toda vez que ele fala apóstolo, quando ele diz apóstolo, ele está falando de quem mesmo? Paulo, né? Ele chama de o apóstolo. Não é o Pedro, é o Paulo. Bom, então, São Paulo, quando o apóstolo diz: agora vemos em espelho e enigmas. Agostinho, no 15º capítulo da Trindade, comenta: os termos espelho e enigma designam quaisquer semelhanças aptas a nos levar ao conhecimento de Deus. Ó, espelho e enigma. Espelho é uma imagem que a nossa capacidade cogitativa cria. A partir de distinções, a partir de semelhança, vai criando uma imagem. Isso é o espelho. O enigma é palavra, são sentidos, são linguagens, são predicações que nós fazemos e que carregam em si muitas vezes coisas que não se comunicam, entendeu? É uma coisa meio paradoxal, assim, meio doidona, entendeu? A gente não consegue entender muito bem, né? Como, por exemplo, a coisa é e não é. A coisa é boa e é má. A coisa é concreta e abstrata. Bom, mas as duas coisas. O princípio aristotélico do terceiro excluído e da identidade. A só pode ser A e A não pode ser B. Como assim? Não estou entendendo. É porque daí tem a questão dos enigmas, da semântica da predicação, né? Os termos espelho e enigma designam quaisquer semelhanças aptas a nos levar ao conhecimento de Deus. Mas ver Deus em essência não é visão em enigma ou espelho, mas ver Deus em essência não é visão em enigma ou espelho. Pelo contrário, opõe-se a ela. Claro, porque ver Deus na essência não poderia pressupor um anteparo, como a nossa capacidade cogitativa. Teria que ser uma visão direta, que vai da alma até Deus, da essência da alma até a essência de Deus, sem os aparatos das capacidades cognitivas da alma que distorcem um pouco o conhecimento de acordo com os limites da nossa substância ou da nossa essência. Né? Teria que ir direto. Por isso que ele está falando isso. Mas ver Deus em essência não é visão em nenhum espelho. Pelo contrário, opõe-se a ela. Não é, pois, por meio de semelhança que vemos a essência divina. Tá vendo? Tá ficando cada vez mais complexo, eu disse para vocês. A partir da questão 1 à questão 11 era ontologia. E tem gente que fala que ontologia é complexo. Ontologia é fácil. O problema está na epistemologia. Isso aqui que a gente está vendo agora já está no campo da epistemologia. E aí começa a ficar complexo. Por quê? Porque começa a falar das capacidades que a nossa alma racional possui, ou a nossa mente, ou o nosso espírito. O que quer que você coloque aí é a palavra psique. Como a nossa psique conhece, a psique que vem de psiquiatria, psicologia, psicoterapia, e assim vai ser psico na frente, psique, a raiz da palavra em grego. Tudo que envolve o conhecimento dessa psicologia, né, da lógica do movimento da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma racional, envolve esse problema que você está vendo aqui, esse imbróglio todo. É complexo, lógico que é. Eu acho muito difícil. Eu também. Não fica me colocando como se eu fosse o super gênio que entende muito bem disso aqui. Eu estou aqui no trabalho de ajudar vocês, assim, né? Mas não quer dizer que eu entenda absolutamente tudo que está aqui, não, porque não é fácil. Se você está sentindo dificuldade, eu também estou. Mas então você não é o super mestre? Infelizmente eu não sou o super mestre. Estou fazendo o melhor que eu posso, entendeu?
A pessoa que fala que é super mestre nisso aqui tem que tomar um cuidado muito grande, porque é cheio de entrementes e cheio de problemas aqui dentro. Porque trazer a linguagem, aquilo que é da nossa experiência cognitiva, cogitativa, para o campo da explicação predicativa, descritiva, de modo que esse conhecimento seja transmissível aos outros com precisão, é um embrolho gigantesco. Como diria o meu professor de Hegel, Marcus Lutz Miller, que já faleceu na pandemia, é um ciposal, entendeu? Já tentou entrar no ciposal? É um ciposal sem facão, entendeu? E fala pra mim, você é um ciposal sem facão. Quer dizer, tenta entrar no ciposal sem facão pra você ver. Faz só na mão pra você ver. Vai andar 5 metros a cada 10 horas, entende? Tendo que arrancar cipó com a mão. É a mesma coisa aqui. É bem complicadinho, mas é possível que a gente entenda muita coisa. Por isso a gente não deve desanimar. Respondo. Para uma visão tanto sensível como intelectual, duas condições são necessárias. A faculdade de ver e a união da coisa vista com essa faculdade. Olha lá. Nossa, mas isso soa muito parecido com os textos budistas do Abhidharma, particularmente o Tesouro do Abhidharma, Abhidharma Kosha. É isso mesmo. Você tem a faculdade, você tem o órgão e você tem o campo, o domínio daquela faculdade. Eu só consigo ver coisas visualmente quando o objeto está dentro do domínio visual. O que quer dizer? Da natureza que é captável pela minha visão. Se não tiver lá dentro, não vejo. Por exemplo, você vê som? Não, né? A não ser que esteja usando drogas, né? Aí você está dentro de uma alucinação. Sei lá, tem gente que diz que vê som. Não sei do que eles estão falando. Mas, aqui, é isso. Eu não vejo som. Eu vejo só aquilo que está dentro do domínio do objeto visual. Que aí tem o meu órgão sensorial visual e minha faculdade de ver que está na alma. Beleza? Aí eu vejo. Representa-se então na alma a coisa. Pois só a visão em ato. Ó, quando eu fecho o olho assim, ó, eu posso até imaginar que eu estou olhando para vocês no Zoom, mas não é a visão em ato. Visão em ato eu preciso do órgão, eu preciso abrir o olho, fazer assim, ó, aí, ó, não tem nada na frente, porque se tiver uma coisa na frente também não vejo, tem que estar desimpedido, aí vê. Pois só a visão em ato, quando a coisa vista se encontra de certo modo no sujeito que a vê. Em outras palavras, suponha que eu estou aqui olhando para vocês, meu órgão está funcionando. Tô vendo vocês, o objeto está dentro do campo visual, mas tem um bloqueio lá na minha alma, lá embaixo, ó, pá, bloqueou. Como por exemplo, tô dormindo de olho aberto. Bloqueou, bloqueou. Tem a imagem? Não, é isso que ele está falando. Se não estiver em ato, se não estiver em funcionamento naquele momento presente, não há captação, não há formação da imagem na alma. Olha, pois só há visão em ato quando a coisa vista se encontra de certo modo no sujeito que a vê. Por quê? Porque o sujeito que a vê está funcionando, porque se ele não estiver funcionando, também não vai. Quando se trata de coisas corporais, é evidente que a coisa vista não pode se encontrar no sujeito que a vê por sua essência, mas apenas por meio de sua semelhança. O que ele está dizendo? Quando você olha uma pedra, a pedra não está lá dentro da sua cabeça, tá? Não, tá por semelhança. Senão seria por aporte. Por aporte você teria uma pedra aqui dentro do seu crânio. Chacoalhou, faz barulho. Blá, 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 blá. Vai fazer barulho lá dentro. Certo? O professor está me chamando de cabeça oca? Não, estou dando só exemplo, entendeu? Entendeu? Você colocar uma pedra aí, como você tem massa cefálica, não faz barulho, entendeu? Quer dizer, né, para a maior parte das pessoas não faz barulho. Mas talvez para algumas pessoas faça barulho. Você coloca dentro e faz plá, 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 entendeu? Principalmente para quem acha que não está tendo aquecimento global, quem acha que destruição do planeta não está acontecendo a partir da antropotécnica, da modernidade, né? Aí você coloca uma pedra, você balança, faz plá, 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 aí faz um barulho, né? Mas não é o caso de vocês, né? Pois só a visão, então, quando se trata de coisas corporais, é evidente que a coisa vista não pode se encontrar no sujeito que a vê por sua essência, mas apenas por meio de sua semelhança, senão a pedra se materializaria dentro do seu crânio, né? Não acontece, né? Ou dentro da sua alma. Você acha que é coisa louca? Se materializaria dentro da sua alma? Que coisa louca. A alma é imaterial, uma coisa material dentro da imaterial. Aí você viraria Caetano Veloso, entendeu? Que loucura, cara. Como, entendeu? Vai ficar igual o cara lá. Por exemplo, a semelhança da pedra está no olho e aí causa a visão em ato. Certo? A semelhança da pedra está no olho e aí causa a visão em ato, mas não a substância da pedra.
Viu? Como eu disse para vocês. O que é isso? É o seguinte, olha. De alguma maneira isso aqui estava na minha cabeça, como eu disse para vocês, eu li isso quando era adolescente. Eu nem lembrava desse exemplo da pedra, e coloquei o exemplo da pedra porque estava na minha cabeça algum fundo monetário aqui dentro, que assim, ó, tava lá perdido, entendeu? Juntou porque estimulou. Segundo momento é que a semelhança da pedra, o que é isso? Só é possível aparecer uma pedra para o nosso olho porque tem algo, uma representação ou uma capacidade prévia que vá para o lado da pedra. Tá bom? Então, por isso que a gente consegue ver. Então, por exemplo, a semelhança da pedra está no olho, aí a causa, a visão em ato, mas não a substância da pedra. Claro, se fosse a substância da pedra, seu olho viraria pedra. Mas se a uma única e mesma coisa fosse o princípio da faculdade de ver e fosse a coisa vista, o que vê receberia dessa coisa a faculdade de vê-la e a forma pela qual a veria. Tranquilo? Ó, mas se uma única e mesma coisa fosse o princípio da faculdade de ver e fosse a coisa vista, ou seja, coincidisse a faculdade e a coisa vista, o que vê receberia desta coisa, o sujeito que vê, receberia desta coisa a faculdade de vê-la e a forma pela qual a veria. Ora, é manifesto que Deus é o autor da faculdade intelectiva e pode ser visto pelo intelecto. Esse é o argumento de Tomás. Deus fez o seu intelecto? Fez. Se ele fez, ele é o autor. Se ele é o autor, ele deu a capacidade de você vê-lo. Por quê? Porque é impossível que ele fizesse e não tivesse em você a capacidade de vê-lo. O que abre o pressuposto da gente perguntar se os animais veem Deus. Porque se Deus fez os animais, ele também capacitou os animais de vê-lo. Se fez esponja do mar, bicho serenterado, que só tem estímulo autônomo, também teria capacidade de vê-lo? Não, por quê? Porque não criou a faculdade da visão intelectiva. Então, para aqueles seres que Deus fez a capacidade intelectiva, esses conseguem vê-lo. Para quem Deus não fez a capacidade intelectiva, não. Mas e o princípio da evolução darwinista? Meu filho, minha filha, vamos com calma. Aqui o Darwin nem tinha nascido, ele não tinha nem sido pensado pelos pais dele ainda. Nem pelos ancestrais dele ainda. Talvez tivesse, com certeza, de acordo com a lógica da teologia revelada, tinha sido pensado por Deus. Mas não, meu filho, minha filha, não, olha lá. Né? Então aqui nós estamos diante de uma ideia escolástica medieval das coisas naturais, tá bom? Então, mas o princípio da evolução de Darwin, que princípio? Não se adequa. Por quê? Porque não chegou no tempo ainda. Tomás de Aquino nem pensava em princípio da evolução darwiniana. Isso é pra gente se deparar com isso e pensar a respeito. Não é o Tomás de Aquino que tem que pensar isso. Tem gente que acha que chegando aqui o Tomás de Aquino tem que falar aquilo que está fora do tempo, né? Um absurdo, né? Não está no tempo dele. E como a faculdade intelectiva... Vamos voltar. Ora, é manifesto que Deus é autor da faculdade intelectiva e pode ser visto pelo intelecto. Claro, por quê? Porque ele é o autor da faculdade intelectiva. E, como a faculdade intelectiva da criatura não é a essência de Deus, resta apenas que seja uma semelhança participada daquele que é o intelecto primeiro. Ou seja, Deus cria a faculdade intelectiva. Porque Deus cria a faculdade intelectiva tem uma diferença enorme entre a sua natureza e a natureza do seu criador. Por quê? Porque o criador é incriado. A faculdade tem a natureza de ser criatura, ou seja, foi criada. Então existe uma diferença enorme entre os dois. Dada essa gigantesca diferença, Deus, na sua essência, não é compartilhado pela faculdade intelectiva que foi criada por ele. Mas algo está lá. Essa é a tal da semelhança. Eis porque a faculdade intelectiva criada se diz uma certa luz inteligível, como que emanada da primeira luz, quer se trate da faculdade natural, quer se trate de alguma perfeição de graça ou de glória acrescentada. Isso porque a faculdade intelectiva criada se diz uma certa luz inteligível. Não é toda a luz, percebe? Certa, não é toda. Certo? Certo é um pedaço do todo. Beleza? No mínimo. Né? Então, como que emanada da primeira luz. Emanada da primeira luz. Peraí, emanação participa então da mesma natureza? De certo modo participa. Por quê? Porque ao criar, Deus não consegue, vamos dizer assim, se desvencilhar completamente daquilo que ele é para criar a coisa. Né? Porque senão não seria sua criação, seria outro treco ainda. Né? Então,
não se desvencilha completamente. Então, por isso, de certa maneira, emanado da primeira luz, quer se trata da faculdade natural. Qual é a faculdade natural? É que você está entendendo eu falar com você aqui, que você percebe minha imagem pelo Zoom, que você observa as coisas do seu quarto, etc. Uma faculdade natural, quer se trata de alguma perfeição de graça ou de glória acrescentada. Como assim? Isso é doutrina. Isso é doutrina teológica. Perfeição da graça ou de glória acrescentada significa que a Vitória, o Yoshi, a Nayara e todos vocês, se Deus é da vontade dele, ele coloca em vocês um treco a mais. Deus é o grande inceptor. Ele pode inserir, causar uma inception em vocês da graça dele, e aí vocês se tornam seres inceptuados, entendeu? Vocês se tornam seres enxertados. Com o quê? Com coisas que só ele sabe. De modo que vocês compreendem coisas, sabem coisas, percebem coisas de Deus que só ele e você sabe. É o movimento da graça. Isso não é racional, não. Isso é racionalizável, mas não é racional, não faz parte da razão natural isso, né? Existe um movimento oculto, misterioso, místico, portanto mistério místico, compartilhando da mesma raiz, que acrescenta algo a vocês a partir da ordem da graça, a partir da ordem da santidade, da separação do sagrado de Deus. Para ver a Deus, requer-se por parte da faculdade de ver alguma semelhança de Deus, pela qual o intelecto seja capaz de ver a Deus. Naturalmente é capaz, segundo São Tomás de Aquino, porque é manifesto que Deus é o autor da faculdade intelectiva e pode ser visto pelo intelecto. Então, naturalmente pode ver a Deus. Mas se vai ver de maneira profunda, para além das suas capacidades, descobrindo os mistérios de Deus, isso é com Deus. Ele que pode colocar, inserir em vocês uma graça, uma perfeição, que é exclusiva de vocês e não é compartilhada por mais ninguém. Nossa, mas esse Deus é um Deus exclusivista? E eu não sei do que vocês estão falando. É isso que diz a doutrina aqui. Se ele é exclusivista, se ele não é, se ele gosta de você mais do que gosta dos outros, isso aí é impossível em Deus. Por quê? Porque Deus é ato puro. Ele não pode gostar mais de você e gostar menos dos outros. Deus é ato puro, é igual para todo mundo. E se ele é igual para todo mundo, ele faz aquilo que ele quer. E ninguém controla ele. Logo, isso é objeto da teologia revelada. Não tem o que fazer isso aqui. Certo? Então, mas isso é invenção, porque tem que ser igual para todo mundo, etc. Tudo bem, mas não é a teologia de Tomás de Aquino, certo? Mas do lado da coisa vista, que deve necessariamente estar unida de algum modo ao que vê, a essência divina não pode ser vista por intermédio de nenhuma semelhança criada. Por quê? Porque só Deus é Deus. Se Deus é Deus, quem é como Deus, quando você pergunta quem é como Deus, é quem compartilha da essência divina. Ninguém. Então essa é a resposta que deve se dar a São Miguel Arcanjo? É. Quando São Miguel Arcanjo pergunta assim, quem é como Deus, você tem que responder para ele, ninguém. Por quê? Porque somente Deus possui a sua própria essência divina que não é compartilhada por ninguém. Nem por capeta, nem por Lúcifer, nem por Satã, nem por Belial, nem por Beelzebub, whatever. Ninguém compartilha da essência divina, a não ser o próprio Deus. Agora, Deus em si, na sua essência, é visto por três. São três, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Isso é teologia revelada. Eu não concordo que tem uma coisa única, pode ser três. Que você... Como assim não concordo? Não é uma questão democrática, é uma questão de teologia revelada. Sua concordância é irrelevante. Como assim uma concordância é irrelevante? Eu quero votar, não me representa. Quem representa? Não é democracia representativa? Como assim não me representa? Agora tem gente que fala assim, o jogador não sei aonde, lá da França não me representa. Peraí, estamos confundindo as coisas. Não tem representação entre você e o jogador da França. Não é democrático. Ele está lá e não te representa. Não entendi. Não sei o que quer dizer essa linguagem não me representa. Acho que isso aí é uma viagem astral, assim, de um neologismo muito louco, bem mal colocado. Não te representa por quê? O que não te representa? O que tem que te representar? É a mesma coisa aqui. Mas o lado da coisa vista que deve necessariamente estar unida de algum modo ao que vê, a essência divina não pode ser vista por intermédio de nenhuma semelhança criada. Não existe nenhum anteparo. Se Deus quiser que você veja a essência dele, é você com Deus, não tem anteparo. Mas e Cristo? O que tem em Cristo? Jesus, quem me vê, vê o Pai. E aí? E aí o quê? Não, mas então, é intermédio. Pelo corpo que ele recebe da Virgem Maria,
ele então, Deus pode ser visto. Não, que você pode ver é o ser humano. Mas quem me vê, vê o Pai. É outro nível. É outro nível de intelecto que ele está falando. Não é o corpo dele. Como assim o corpo dele? O corpo dele veio da Virgem Maria, veio da ancestralidade do Davi, do Salomão, daquela galera toda lá. E aliás, diga de passagem, se você ler com cuidado a genealogia de Jesus, tanto de Mateus quanto de Lucas, tá cheio de gente muito louca lá dentro, né? Cheio de gente muito doida, meu. Só ler lá que você vai ver. Nossa, meu, tá cheio de gente que cometeu um monte de coisas doidas, atrozes. Tá lá na genealogia de Jesus. Isso significa o quê? Que é ser humano. O que quem me vê, vê o Pai, não está falando do corpo dele, está falando de outra coisa. Né? Então, essa semelhança não tem, é Deus com você. Por isso que ele fala em cima, ó, de uma perfeição da graça ou da glória acrescentada que vai além da sua razão natural. A razão natural chega até um ponto da compreensão racional de Deus, depois não passa. Aí tem que vir a faculdade do aperfeiçoamento dado pela graça que vai além do natural, sobrenatural. Não concorda? Bom, não é democrático, meu filho. Você não está entendendo que isso aqui não é democrático. Isso aqui faz parte do sistema de teologia revelada. Porque segundo Dionísio, por semelhança de uma ordem inferior, não se pode de modo algum conhecer as coisas de uma ordem superior. Certo? Dionísio, dos nomes divinos, que traz a questão da teologia negativa. Deus é tão Deus, a essência de Deus é tão elevada que a gente nossa razão natural não alcança. Por isso que precisa da teologia revelada, senão a teologia natural já dava conta e não dá. Por exemplo, pela representação de um corpo, não se pode conhecer a essência de uma coisa incorpórea. Certo. Não, mas a arte não concorda com isso. Tá cheio lá de pintores russos que colocam dois pássaros, um alegre e um feliz. A Nayara está dando risada porque isso faz parte da aula lá do Mar Atlântico, lá da filosofia. A galera fica colocando essas coisas. Representação da alegria e da tristeza do dois pássaros com cabeça de mulher, uma rindo e outra chorando. Bom, é incorpórea a alegria. É imaterial, sim. Mas então como é que eu sei que as pessoas estão alegres? Pela expressão, pelo prosopon, pela máscara, pelas expressões faciais, corporais e assim por diante. Por uma analogia, por uma semelhança, por uma comparação sempre. Porque segundo Dionísio, por semelhança de uma ordem inferior, não se pode de modo algum conhecer as coisas de uma ordem superior. Por exemplo, pela representação de um corpo, não se pode conhecer a essência de uma coisa incorpórea. Muito menos por uma representação criada, seja ela qual for, pode-se ver a essência de Deus. Então, olha lá. Não se pode conhecer a essência de Deus por meio de uma representação criada. Escapa isso. 2. Porque a essência de Deus é seu próprio ser, como já o mostramos. Ou seja, a essência de Deus é seu próprio ser, é seu próprio ente. Lembrando da equação. Lembra da equação? Ente é igual a essência mais existência. Lembraram? Ente ou ser é igual a substância mais acidente. Lembraram? Sim ou não? Sim, né? Ser ou ente é igual a matéria, não, forma mais matéria, certo? Lembraram? E aí, por último, pode-se entender o ser como ato mais potência mais ato, né? Sim. Mas em Deus, tudo isso coincide. Então, coincide quer dizer, não tem o mais, né? É uma coisa só. Então, a essência de Deus é seu próprio ser, como já mostramos, o que não cabe nenhuma forma criada. Uma forma criada não pode, pois, ser, para aquele que vê, uma semelhança representativa da essência de Deus. Por quê? Porque Deus é incorpóreo. Sendo incorpóreo, eu não posso tentar ver a Deus com os meus olhos. Então aquela passagem que fala que Moisés viu a Deus e o Senhor andava de costas é o quê? De acordo com Tomás de Aquino, aquilo ali é Deus ajudando um pouco o coitado do Moisés a entender um pouco do que ele estava vendo, porque não faz o menor sentido em termos escolásticos aquilo ali. Deus não tem forma corpórea. Aquilo aí, os padres da igreja começam a dizer assim: ah, mas isso na verdade era um anjo então que estava ajudando Moisés. Exato, era um anjo que estava ajudando Moisés. Certo? Então, a entender mais ou menos aquilo que ele estava vendo. Aí, 3, porque a essência divina é algo ilimitado, contendo em si, em grau supereminente, tudo o que pode ser significado compreendido por um intelecto criado. Isso não pode ser de modo algum representado por uma espécie criada,
pois toda forma criada está determinada segundo alguma razão ou da sabedoria ou do poder, ou do próprio ser, ou de algo semelhante. Por consequente, dizer que Deus é visto por uma semelhança é o mesmo que dizer que a essência divina não é vista, o que é um erro. Deve-se então concluir: para ver a essência de Deus, requer-se alguma semelhança por parte da faculdade de ver. A saber, a luz da glória que confere ao intelecto a faculdade de ver a Deus, luz de que se fala o Salmo 35. Em sua luz, vemos a luz. Mas por nenhuma semelhança criada a essência de Deus pode ser vista, como se essa imagem representasse a divina essência, como é em si mesma. Vamos tentar destrinchar esse devemos concluir de Tomás de Aquino aqui. Para ver a essência de Deus, requer-se alguma semelhança por parte da faculdade de ver. O que quer dizer isso? Na faculdade de ver, como foi criada por Deus, está uma capacidade que é inerente à faculdade criada por Deus, a sua, a minha, de ver. Por isso é capaz de ver. Porque Deus ao criar quis assim. Traz algo da semelhança de Deus lá dentro. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus aí. Essa semelhança se encontra nas faculdades da alma. Dentre elas aqui a ideia é ver, porque ver está mais perto do intelecto. Ver, visão, compreender, inteligir. Né? Aquilo que está mais próximo possível. Né? Por parte da faculdade de ver. A saber, a luz da glória que confere ao intelecto a faculdade de ver a Deus. O que é esse a luz da glória? A luz da glória que confere... O que é glória em grego? Doxa. O que é doxa? Opinião correta. Uma das acepções da palavra doxa é opinião correta. A luz da glória, portanto, é a luz intelectiva. A luz da glória significa a capacidade intelectiva que o ser humano tem de perceber a si mesmo. Recuando para a antropologia atomista agora. Nós temos 4 elementos que configuram o ser humano. Quais são os 4? Primeiro, a sua capacidade de se entender diante da morte. Segundo, a sua capacidade de se ver diante do Criador, ou de uma causa primeira, Deus. Terceiro, a sua capacidade de exercer linguagem. E quarto, a capacidade de buscar pela beleza, certo? Isso configura o que é o ser humano. Lembrou, Nayara? Aula do terror daquele nosso professor de antropologia tomista. Massa. Então, nós temos esses 4 elementos. Dentro desses 4 elementos, essa faculdade de ver a Deus é a nossa faculdade intelectiva que se percebe diante desses 4 elementos que caracterizam o ser humano e que sempre busca a Deus como completude, sempre é um ser que aponta para a transcendência. Transcendência do tempo, transcendência da mortalidade, transcendência da impermanência, certo? Por que isso está colocado em nós? De acordo com a teologia natural cristã e a teologia revelada cristã, é Deus quem faz isso. Por quê? Porque colocou em nós a sua semelhança. E ao colocar em nós a sua semelhança, nós buscamos aquilo que ele é, a eternidade, a imutabilidade, a transcendência do tempo, certo? Essa é uma maneira de ver, porque eu poderia usar uma questão de filosofia existencialista e dizer que não é, porque eu não me conformo com a imortalidade. Tá certo? Então, é uma perspectiva que nós temos aqui. Mas é a perspectiva adotada pela teologia revelada católica. Beleza? Então, se eu sou católico, eu tenho essa herança. E conhecer a minha herança é muito importante para eu ter uma referência de conhecimento, de modo que eu conheça as demais por comparação, por contraste. Então, luz de que se fala o Salmo 35. Em sua luz vemos a luz. Como assim tua luz? Ué, a luz que foi criada por Deus, que sustenta todas as coisas, que mantém e que segura tudo na criação, que sustenta todo o universo e tudo aquilo que é criado, as coisas visíveis e invisíveis. Essa é a luz, que é sempre intelectiva. Vemos a luz. Qual é a luz? Vemos a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. Qual luz? A luz do mundo. Eu vejo o Guilherme, vejo o Yoshi, vejo a Nayara, vejo vocês, porque é luz. Tá certo? Senão não veria. Agora, vemos a luz. Também é a luz da intelecção que percebe Deus e que percebe o sentido das coisas. Que percebe a si mesmo como mortal, que percebe que existe uma causa para as coisas, que percebe a ordem das coisas e que percebe finalmente a beleza das coisas. Certo? Certo? Beleza? Então nós temos mortalidade, causa primeira, ordem,
e beleza, certo? Essas coisas caracterizam o ser humano. Muito útil. E isso é a tal da luz de Deus. Tem limites, não é Deus, tá vendo? Mas por nenhuma semelhança criada, a essência de Deus pode ser vista. Como se por nenhuma semelhança criada. Então as nossas faculdades, embora elas possam ver Deus de maneira por semelhanças, por comparações, por linguagem assim por diante, não consegue ver diretamente por nenhuma semelhança a essência de Deus, a não ser por uma perfeição dada. Que aí vem a tal do misterioso aí, do sobrenatural, que é Deus se comunicando diretamente com a alma, né? Como se essa imagem representasse a divina essência como é em si mesmo. Certo? Então, por nenhuma semelhança criada, a essência de Deus pode ser vista como se essa imagem representasse a divina essência como é em si mesmo. Essa categoria da impossibilidade do acesso a Deus, ela é levada ao máximo dentro da filosofia budista, de Nalanda e Vikramashila, o Dantapuri, Takshashila. A filosofia indiana, particularmente do momento do ingresso das religiões teístas, não é que já não tinha o teísmo, tinha um teísmo monista lá dentro. Né? Aí, que não é aquele monismo que o padre Cleodon falou, que é a luz e as trevas lá dentro e tal. Isso aí é o conceito do padre Cleodon, entendeu? Ele está falando do monismo lá daquela maneira. Nós entendemos monismo como sendo um monós, uma coisa só que emana coisas. Certo? Que emana coisas. Certo? O padre Cleodon coloca a ideia de monismo dentro do viés, ou dentro do domínio da moral. Aí chama aquilo de Deus monista dentro do viés da moral. Aí fica Deus que faz a luz, faz a treva, faz bem e faz mal. Por quê? Porque está vendo na perspectiva da moral. Nós estamos vendo o monismo na perspectiva da ontologia. Muito distinto da perspectiva dele. Quando ele fala lá, quando ele explica a Bíblia, etc. Ele está falando de outra coisa. Está falando dentro da perspectiva moral. Nós estamos falando dentro da perspectiva ontológica. Dentro da perspectiva ontológica, seria todos os seres, dentro da perspectiva do monismo brahmânico, todos os seres seriam divinos. Certo? Não é essa a ideia que está dentro do dualismo da criação da criatura que caracteriza o Deus cristão. Certo? Então, por isso que não dá. Não dá para ver a essência. Se fosse o monismo, daria. Você e eu somos deuses, a gente só não sabe. E aí, mas Jesus fala no Evangelho de João que para todo aquele que a palavra de Deus é direcionada, então são deuses. Veja, direcionada, captada, de fora para dentro. É onde ocorre a adoção filial, se você acreditar naquilo. Certo? É aquilo que é na palavra de Deus, etc. Né? Então, aí ocorre a adoção filial, porque você se torna como que deuses. Por quê? Porque existe uma representação de algo externo para algo interno. Certo? Beleza? Então, aqui está um dualismo. O monismo seria assim, se a gente fosse parte de Jesus diretamente, então a gente já era Jesus. Se a gente é Jesus, só precisa descobrir que a gente é Jesus. E não é o caso. Não é o caso para a teologia atomista. A teologia mística trabalha numa outra perspectiva, viu? Por exemplo, a perspectiva do mestre Eckhart, a perspectiva da teologia negativa da doutora da igreja Edelgard von Bingen, vai trabalhar de uma maneira diferente isso daqui. Ele se aproxima muito do monismo ontológico, os dois. E aí cria um problema, né? Por quê? Porque daí a capacidade divina e a capacidade da autossalvação e etc. começam a entrar em jogo. Mas isso a gente não vai ver agora, a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, aqui nós estamos pegando água nas canelas, que é o tomismo. Certo? Teologia tomista é água na canela. Água na canela tá muito difícil, né? Não diz que água na canela não doía a canela, eu só estou dizendo que é água na canela. Água na canela, quando pega em cima da feridinha que tá lá, entendeu? Aquela água com sal na praia, mas dói, hein? Tomou picado de borrachudo na praia, entrou na praia, rapaz, mas dói, hein? Dói as canelas. Mas aqui é água na canela. Por quê? Porque a gente não está ainda predisposto a uma discussão realmente aprofundada dessas questões. Mas a gente vai chegar lá. Quanto ao primeiro, diz o seguinte: portanto, deve-se dizer que a autoridade citada fala da semelhança que consiste na participação da luz da glória. Participação e não contenção. O que quer dizer isso? Eu participo da luz da glória, mas eu não tenho em mim a luz da glória. Eu recebo de fora para dentro. Certo?
Quanto ao segundo, deve-se dizer que Agostinho fala aí do conhecimento de Deus nesta vida. Não lembro qual que é o segundo, vamos subir. Segundo. Agostinho, na Trindade, capítulo 9, diz: quando conhecemos a Deus, forma-se em nós certa semelhança de Deus. Ah, então eu conheço a Deus, forma-se em mim a semelhança de Deus, e eu vejo a essência de Deus. Ah, e o Tomás fala do conhecimento de Deus nesta vida. Eu estou discutindo, Tomás de Aquino está dizendo, também o conhecimento da próxima vida, na frente do próprio Deus. Peraí, na frente do próprio Deus, então eu não vou conhecê-lo diretamente? Não, a não ser que ele te dê. Mas como ele dá para todo mundo, porque ele fala que dá para todo mundo essa tal da visão beatífica e glorificada aí, mas não é você, é ele que está dando. E faz toda a diferença, porque senão você seria uma partícula divina, e a gente não é uma partícula divina. Nessa teologia não é uma partícula divina. Teologia brahmânica, você é uma partícula divina. Teologia védica, você é uma partícula divina. Teologia Vedanta, que é Shankaracharya e outros, você é uma partícula divina. Teologia de Leonardo Boff, você é uma partícula divina. Quê? Sabia! Teologia da libertação não tem nada a ver com teologia da libertação, tem a ver com a teologia do Leonardo Boff. Teologia da libertação está interessada em economia. Está interessado em economia, meio de produção, desigualdade social e coisa assim. Não confunda. Teologia ecológica do Leonardo Boff é monista. Bom, ele trabalha a questão monista. E ele assumidamente está colocando referenciais monistas lá dentro do hinduísmo, etc. É problema dele, ele é o teólogo, ele que se vire com a questão do sistema dele. Quem vai segui-lo e quem vai adotar a teologia dele é que tem que se virar com isso. Vamos criticar, vamos tacar pé no Leonardo Boff, mas para quê? Não, porque não pode, porque está rompendo, porque... Não, é campo da teologia como ciência. Agora, dentro da teologia revelada, para dentro do âmbito da doutrina católica, claro que ele vai ter problema. Mas isso você sabe ler, você entende. Não precisa ficar saindo na mídia dando paulada no cara, igual o pessoal faz no YouTube para conseguir cliques. Você sabe que você fica clicando lá naqueles cliques lá, né? A pessoa monetiza do outro lado, né? Na verdade, tudo aquilo ali é um jogo de mercado, né? Você não sabia, né? Agora você sabe. Né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a essência divina é o mesmo ser, certo? Logo, como as outras formas inteligíveis, que não são seu próprio ser, unem-se ao intelecto, segundo algum ser, pelo qual elas o informam e o fazem passar ao ato, também a essência divina se une ao intelecto criado, como algo conhecido em ato, fazendo passar a intelecto em ato. Não entendi nada. Não entendi nada! Tô desesperado! Vou usar agora eu uso calmante. Vou lá comprar maracujina e vou usar. Vou ler de novo e vai dar na mesma. Vamos um passo a passo aqui. Deve-se dizer que a essência divina é o mesmo ser. Não entendi. Entendeu? Deus não tem ente é igual a essência mais essência. Deus não tem. Junta tudo. Não tem. Deus só tem essência. Deus só tem ato. Deus só tem forma. Beleza? Beleza, tá bom. Peguei a ideia. Logo o quê? Não, calma. Logo como as outras formas inteligíveis que não são seu próprio ser. Que forma inteligível é essa que não é seu próprio ser? Qualquer coisa que não seja Deus. Por quê? Porque tudo que é criado é essência mais existência. Certo? Substância mais acidente. Forma mais matéria. Tudo que não é Deus. Unem-se ao intelecto segundo algum ser. Como assim? Eu não estou entendendo. Une-se ao meu intelecto de acordo com algum ser, vai estourar minha jaca, não estou entendendo. Calma, meu filho, minha filha. Une-se ao seu intelecto, porque você tem uma faculdade cogitativa, intelectiva, que representa aquilo lá dentro, através de uma imagem. E aí você capta o ser como que por semelhança. Calma, calma, não fique nervoso com isso aqui. Não quer dizer que juntou, a pedra não apareceu dentro do seu intelecto, é uma semelhança, uma imagem, certo? Pelo qual elas o informam e o fazem passar ao ato. Que não estou entendendo como assim passar ao ato? Passar ao ato de inteligir, ao ato de inteligir. Você informa e depois passa ao ato de inteligir, entendeu? Entendeu, intelectou, entendeu? Neologismo, isso nem existe. Inteligiu, entendeu? Entendeu. Isso, entendeu. Também a essência divina se une ao intelecto criado. Não entendi. Entendeu? Quando você pensa em Deus, Deus é a essência divina. Ela se une ao seu intelecto em ato, em ação.
Mas se eu entendi Deus errado, bom, aí ema, entendeu? Porque aí esse é o problema. Como é que é? Ema, cada um com o seu problema, entendeu? Por quê? Porque aí você entendeu errado. Só corrigir. Tem que corrigir. Ah, entendi. Então eu posso ter uma união do meu intelecto com aquilo que é Deus, mas é Deus de uma maneira predicativamente incorreta? Claro. E a maior parte das vezes é, porque não dá para atingir Deus, entendeu? Então, como algo conhecido em ato, em ação, fazendo passar a intelecto em ato, fazendo passar, com a passagem do tempo, né, com as operações da faculdade da sua alma, etc., alma intelectiva, faculdade intelectiva, passa a intelecto em ação, porque você passa a cogitar e a pensar sobre Deus, o que você está fazendo agora, né? Isso que você está fazendo agora, pensar sobre, então, entendeu? Ah, era isso tudo que isso que ele estava querendo dizer aqui? Aí é uma possível interpretação, você pode ter outra, mas normalmente dessa maneira que a gente entende melhor, tá bom? Então, pelo menos eu entendo melhor. Você pode, vai que você tem, não fala, não, mas eu tenho uma explicação melhor. Pô, ótimo. Como assim, ótimo? Minha filha, lembra, cara, não tem jeito de sair da humildade nesse ponto. Por quê? Porque Deus é Deus e acabou. Você vai interpretar ele de acordo com perspectivas. Não tem como falar que Deus é isso aqui, ponto final. Não vai dar. Por isso que a teologia feminista é válida, a teologia ecológica é válida, a teologia do Leonardo Boff também é válida como ciência teológica, não como doutrina católica, mas como. Sim, é válido. Mas qual é a diferença? Teologia é ciência do intelecto. Doutrina são posições que você tem que assumir para tomar decisões na sua vida prática. E sempre vida prática, porque a gente é criatura. Criatura só sabe fazer isso, só sabe existir na prática. Certo? Beleza? Agora entendi, entendeu? É isso aí, parabéns. Nós fechamos então a aula hoje dessa maneira, já com uma grande intelecção muito louca. Avançou mais um pouco. Artigo 3. Chegamos no artigo 3, a Vitória até ficou feliz. Ainda bem que nós terminamos essa aula, meu Deus. Artigo aí, ó. Foi o 1, o 2 e agora chegamos no 3. A essência de Deus pode ser vista pelos olhos do corpo. Eu acho que não vai poder. Mesmo com o corpo ressuscitado, isso, agora você entendeu. Não pode parar só aqui, tem que tentar entrar no sistema da lógica da crença católica, que não pensa só nesse mundo, pensa no próximo e na ressurreição dos corpos também. Então nós temos três fatores na pergunta embutida aqui. O primeiro fator é para esse mundo. O segundo fator é para a alma sem o corpo. Terceiro fator, para a alma ressuscitada. Beleza? São três coisas que ele vai ter que abordar aqui. Tá bom? Então, beleza. Chegamos ao final da nossa investigação de Tomás de Aquino de hoje. Estamos avançando cada vez mais, viu? Vocês estão de parabéns por aguentar tudo isso. E Guilherme, está com cobertura aí? Tá frio? Tá chovendo aqui, deu uma esfriada de repente. É, tem que se cobrir aí, viu? Tem que se cobrir. Mas Pode. então tá bom. Cadê a neném? Cadê a neném, Tati? Tá dormindo? Tá dormindo. Então tá. Pode gravar 3, 2, 1. Arrastei. Pronto. Pronto? Então tá bom. Obrigado, Vitória. Yoshi, Tatiane, Patrícia, Ana Beatriz e Nayara. Até mais. Tchau. Valeu, Guilherme. Se cuida aí, meu filho.